E aí, galera abençoada do meu Face, estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês, cujo tema é muito interessante. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida no nome de Jesus. E o tema é barquinho furado, hein? No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar ou se o vento, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. Mas voltando aí, deixando a música aí para vocês ouvirem, Gisele e Cristina, Meu Barquinho, hino muito lindo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá ao nosso tema e vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 14, versículo 22, que é onde está baseado a nossa ministração de hoje. Vamos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedia as multidões. Subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra. Açoitados pelas ondas e o vento que era contrário, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Que lindo! Andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me que eu vá contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Gente, essa passagem ela é maravilhosa. E o tema sendo barquinho furado, eu quero conversar aqui com vocês, ministrar o coração de vocês. Primeiro eu quero que vocês parem e pensem bem no que eu vou falar e tomem uma atitude de decidir renovar o seu barquinho, tá certo? Que essa ministração possa entrar no seu coração com a palavra de Deus viva e fazer a diferença. Então eu fiz um negocinho aqui legal, gente, olha, pra vocês, com todo carinho, que é pra eu poder organizar melhor as ministrações, porque as críticas elas ajudam, então eu fiz uma coisinha tipo aqueles coisas de TV. Então ficou super legal. Então eu quero primeiro que vocês pensem que cada um de nós, como se cada um de nós fosse um barco. Vamos sair de seres humanos e ser um barco. E Jesus sendo sempre o nosso Senhor. E a vida, ela é um grande mar, gigante, intenso, que dá medo. E ora o mar tá calmo, ora o mar tá revolto, ora tá claro e ora tá de noite. Mas o que eu quero deixar aqui é que lá no barquinho estavam os discípulos de Deus. E apenas um ousou subir na vida, pisar em cima dela e alcançar o Senhor. Nós, como barquinho, às vezes nós deixamos as marcas da vida, as ondas, como se fossem as mágoas, as tristezas, arranhar o nosso casco. Deixamos as tribulações, os nossos medos furarem o nosso barco e entrarem no nosso barco. E o nosso barco ele acaba se enchendo de água e a tendência desse barco é afundar. E às vezes nós botamos pessoas erradas dentro do nosso barco. Pessoas que não vão nos ajudar. Brenda, mas como assim pessoas erradas? Pessoas erradas que não te ajudam em nada.
Gente, pessoas erradas são aquelas pessoas que não têm a mesma visão espiritual que você, que não olham para Cristo como você olha, que não têm a intimidade que você tem. São aquelas pessoas que te puxam para baixo, que em vez de te criticar de uma forma positiva, fazem te acusar, apontam o dedo. São as pessoas que não te ajudam em nada. E às vezes você acaba pegando esse fardo, botando para dentro do seu barco, achando, não, é responsabilidade minha, eu tenho que levar essa cruz pesada. E você esquece que Jesus disse que o fardo dele é pra gente trocar, porque o nosso é pesado, mas o dele é leve. Ah, Brenda, mas como eu vou identificar essas pessoas? Olha, é muito fácil. Você sabe quem faz mal pra você. E não é pra você dizer, você me faz mal, sai da minha vida. Não, pra você orar pra que essa pessoa melhore e ter uma relação saudável com ela, sem que ela atrapalhe a sua vida. Às vezes nós deixamos que as pessoas dêem muita opinião no nosso barco. Pinta de rosa, pinta de azul, pinta de vermelho. Ah, de madeira não, faz de ferro, faz de isopor, faz amarelo. Então, as opiniões, e você vai ficando confuso, não sabe o que faz. E esquece de olhar para Jesus. Se o seu barquinho está afundando, eu aconselho a você sair desse barco, andar sobre as águas e segurar na mão de Jesus. Sai desse barco, meu filho, sai dessa vida remota, sai dessa vida sem nenhum alvo, sai dessa vida parada, sai dessa vida de rotina, sai dessa vida de preguiça, sai desse barco, pega na mão de Jesus que ele vai te dar um barco novo, um barco onde ele vai estar dentro. Então eu escrevi uma coisa aqui interessante, que quando eu estava lendo, o Espírito Santo ministrava em mim, e eu escrevi assim: Pedro nos inspira a usar de forma correta. Como assim usar de forma correta? Todos ali, e até hoje, lembramos que Pedro, ele foi um homem de pouca fé, mas esquecemos que ele foi o único que teve um pouquinho de fé suficiente para sair do barco e pegar na mão de Jesus. E querer entrar naquele mar. Imagina, gente, tudo escuro, aquele breu terrível, a onda maior que o barco, uma pessoa lá no meio do mar, que todo mundo dizendo que era um fantasma, e Pedro ousou descer, nem queria saber se ele ia botar o pé na água e afundar, ele pegou e andou. Então Pedro me ousa a fazer coisas diferentes. Por exemplo, você me olha aí do outro lado da telinha e acha que eu sou uma pessoa super assim, né? Mas eu sou um pouco tímida, então eu ousei fazer esses vídeos porque o Espírito Santo de Deus me disse para fazer isso. Então é ousar de uma forma diferente. É orar naquele momento que ninguém tá orando. É vigiar quando ninguém tá vigiando. É usar na fé. É querer sair do barco. É querer pegar na mão de Jesus. E Pedro, ele nos inspira a fazer isso. Eu também escrevi que Jesus, mesmo sendo todo soberano, ele estava lá no começo do versículo 22, ele queria orar só. Porque nem todas as pessoas que estão conosco, e olha que ele tinha 12 discípulos fiéis a ele, com exceção de Judas, 11 discípulos fiéis, mas ele queria orar só, porque muitas das vezes a gente não pode se apoiar no outro. É a nossa luta só, entende? O verdadeiro servo de Deus, a maioria das vezes ele está só, então você não pode ficar se apegando. Eu só vou se fulano for para a igreja. Se meu amigo não for, eu não vou não. Eu só vou pra banda se a gente tocar aquela música, senão... Não, pare de se apoiar no outro e se apoie em Deus. Jesus, ele orava muito só. Ele sempre deixava os discípulos lá e ora só. Porque na vida, na verdade, nunca vai ser você e o outro. Vai ser você e Deus. Então que você possa ousar a ficar só com Deus e pegar nessa mão e largar esse barquinho furado aí, gente. Às vezes a enfermidade faz um arranhão enorme no seu barco, rasga o seu barco e enche o seu barco de água do medo. E só vai afundando o seu barquinho. Eu tô deixando esse convite para você. Ouse sair desse barco. A vida, como eu já falei, é um mar muito grande. E esse mar, ele não vai te avisar quando ele vai ficar revolto. Ele não vai vir e vai dizer, vou ficar revolto daqui a 5 minutos, hein? Vamos arrumar esse barco aí. Não. Às vezes a gente tá bem e às vezes a gente tá mal. Às vezes a gente tá saudável e às vezes a gente tá mega doente. E às vezes a gente tá cheio de amigo e às vezes a gente tá só. A vida não avisa quando ela vai fazer essas coisas. Mas Deus te avisa sempre que Ele está com você. Então eu quero que você fique aí enxertado na palavra que Deus está com você. Certo? Cada escolha errada vai ser um furinho no seu barco. Cada decisão mal tomada vai ser uma rachadura na sua carcassinha do seu barco. Cada mágoa e ódio guardado vai ser um pedaço do seu barco que cai no mar e fica lá jogado. Cada pessoa que entra errada é um peso morto dentro do seu barco, como eu já falei, e só quer afundar o teu barco. Então, como é que a gente faz?
para limpar isso tudo, arrumar o barco e ficar bem, poder navegar nesse mar revolto aí que é a vida que sobe e desce direto. Primeira coisa, tem que sair do barco. Tem que sair do barco e pegar na mão de Jesus, para que quando ele voltar pro barco com você, ele arrume esse seu barquinho, que é seu coração, que é você mesmo. Então, a coisa mais difícil que você tem a fazer agora é sair dessa vida que você tá, procurar uma igreja, procurar sei lá o que, e aceitar Jesus, pegar na mão dele e dizer assim, entra agora no meu barco e reformula todos esses furos, arranhões, rachaduras, tudo isso aí que tá errado. Jesus, eu tô precisando de uma reformulação aqui no meu barco, entendeu? Tudo que tá errado, que você acha que não pode ser consertado, doença sem cura, mágoas que você acha que não sara nunca mais, tudo aí que você acha que tá não dando mais, sai do barco, olha seu barco do lado de fora e peça para Jesus ajeitar o seu barquinho. E eu quero deixar um convite para você. Depois que você sair desse barco aí, que tá te tribulando, que você pegar na mão de Jesus, que você botar Jesus para dentro do seu barco, com Jesus, você vai abrindo cada compartimento do seu barquinho e pedindo para ele limpar tudo, certo? E eu tenho certeza que Deus vai fazer o melhor na sua vida. Então, se seu ministério tá furado, rachado, se a sua vida marital com seu marido ou esposa tá aí tá afundando, chama Jesus para dentro desse barco, que eu tenho certeza que esse barco vai ficar lindo, mais bonito que o Titanic, e você vai ter muito, muito, muito para falar de Jesus e testemunhar desse amor tão grande que é o nosso Cristo. Então, gente, caiu a chuva, tive que descer da mangueira às pressas, mas eu vou dar aqui o meu tchau. Mandando um abraço para Luiz Rodrigo, meu amigo, Thais Bastos e Daiane Souza. Beijão, curte, comenta, compartilha e fica na paz de Deus, amém? Tchau!